estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso amigo Marco de Almeida. Eu convidei o Marco para compartilhar com a gente dessas conversas aqui, dessa oportunidade de fazer uma reflexão, de trazer um pouco dessa condição que a gente está vivendo, mas tentando buscar alguma coisa de positivo também, né? E o Marco tem uma trajetória muito linda dentro da cultura, da produção cultural, tanto nacional quanto internacional, música popular brasileira, jazz, clássico. Então, tem uma experiência muito grande nesse setor e também pela própria dedicação que ele tem à arte e à cultura aqui em Sorocaba, que é a cidade onde ele nasceu e onde vive, e, ao mesmo tempo, com uma carreira internacional também muito importante, que no momento que nós estamos vivendo é um desafio para todas as pessoas que estão vivendo essa pandemia e precisando se reinventar. Eu acho que é um desafio a mais para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com educação, para quem trabalha nesse segmento que muitas vezes é desvalorizado ou não é levado em conta nos investimentos e nem nos auxílios. E isso acaba fazendo com que a pessoa tenha que ou ter uma criatividade sobre-humana para poder gerar fundos e não sentir tanto, né, a questão desse período onde a gente não pode realizar coisas presenciais, mas ao mesmo tempo a gente também deve lembrar que a arte ela permeia a nossa vida mesmo quando a gente não avalia a importância dela. Então eu trouxe, é uma conversa informal e a gente gostaria de trazer um pouquinho desse conteúdo do que é fazer arte, do que é produzir arte e de como isso pode ser ainda explorado ou ser ainda aprimorado nesse momento onde existem tantas restrições. Então, muito obrigada, Marco, por aceitar o meu convite. Eu sei que muitos desses assuntos ou desses questionamentos nos trazem uma incerteza, nos trazem muita irritação, de uma certa forma, né? É uma irritação que às vezes não passa com o final do dia, né? Porque a cada dia a gente vai se dando conta do quanto esse desmonte cultural, né? Eu não sei, não tenho atualizações assim de como outros artistas em outros países estão fazendo, porque lógico que a gente pode falar da nossa experiência que é mais imediata, mas em todo o mundo, todos os artistas estão sofrendo ainda com essa situação. Então eu queria que você assim fizesse uma colocação da sua experiência, né, do que você está vivendo e ao mesmo tempo de que se você enxerga alguma luzinha no fim do túnel ou se a gente vai ter que esperar realmente passar tudo isso para repensar o fazer arte, o produzir arte no momento e no nosso país, principalmente. Antes de tudo, obrigado pelo convite, porque com você aqui eu me sinto em casa, afinal, nós somos amigos desde crianças, né? Então, é uma alegria conversar com você, que é uma pessoa super aberta para as informações, uma pessoa super culta, porque é bem mais difícil a gente conversar com quem não tem nenhum tipo de preparação e nem entende direito o que significa fazer ou produzir arte. E é mais comum do que a gente imagina, encontrar pessoas, até profissionais de área específica que não entendem. Então, obrigado, que é um prazer estar aqui falando com você. Sempre. Olha, foram várias perguntas, várias observações que você fez, então vou tentar responder no geral, porque assim, eu acho que a questão do que nós vivemos hoje, a pandemia veio piorar, mas já existia um desmonte já há alguns anos.
aqui no Brasil. Já essa necessidade de deteriorar, desestruturar as ações culturais. Me parece que não é uma piada. No início eu achava que era uma piada, um exagero de dizer como uma questão de desmonte político mesmo. Hoje eu entendo que é isso mesmo, é um projeto político para deteriorar isso que é tão eficaz na questão de movimentar o cérebro, o pensamento do ser humano. Na verdade, é a arte no seu conteúdo e na sua generalidade que mexe, que alimenta, que expõe, que incentiva o pensamento humano. Não é apenas... Quando você lê um livro, né, seja ele de filosofia, seja ele um livro de ficção, seja ele um livro histórico, é um livro. Automaticamente ele está passando pela camada de arte, pelo setor de arte. A mesma coisa de uma música que todo mundo ouve em qualquer gênero musical, de qualquer tempo. Do momento que você está ouvindo música, você está ouvindo algo que passou por essa camada, por essa ação artística. Então, na verdade, tudo, até a arquitetura é uma ação artística, nós sabemos, né? Não as pontes que nós temos no Brasil, que são aquelas pontezinhas que, obviamente, de cimento e que precisa ter uma estrutura de engenharia, mas não artística. Mas a arquitetura, por si só, ela já é, sim, ela pode ser, e talvez deva ser, mais do que nunca, artística. Então, nós temos vários caminhos que levam, que sempre passam, levam para as artes. Está havendo um desmonte. Eu não acho que a pandemia melhorando, a situação melhora. A ideia é exatamente o contrário. Então, acho que nós vamos levar, mesmo que toda essa situação política em que vivemos passe, eu acho que vai levar muitos anos para a gente voltar a uma certa normalidade e um certo ritmo de produções que a gente estava tendo até pouco tempo atrás. Porque, como você bem sabe, e isso vale para todos os setores, em todos os momentos, você construir uma coisa demora muito mais do que você destruir. Não tenha dúvida. Então, destruíram. Eu não acreditei que seriam capazes e foram. E está, é muito exposto, é muito claro isso. Volto a dizer, independente da pandemia. Esta talvez seja a grande diferença entre nós, aqui no Brasil, e o resto do mundo, que também sofre com a pandemia, não tenha dúvida. Tanto o setor cinematográfico está sofrendo, que é um setor mais rico e mais poderoso do mundo, mas está sofrendo, e muito, quanto todos os outros setores, é óbvio, e no mundo inteiro. Só que o resto do mundo, falando de um modo geral, claro, eles valorizam, o Estado valoriza a ação cultural, o Estado incentiva a ação cultural, o Estado não, como eu posso dizer, corta as asas da imaginação de uma produção cultural, de um fazer cultural, de uma ação qualquer artística. Então, é um momento de estagnação no mundo, mas que todo mundo sabe que é apenas um momento de estagnação. E as coisas serão superadas. E, para eles, muito rapidamente. No nosso caso, a questão é política. Então, conseguiram sim destruir e... Então, eu não acredito que a gente reative as coisas normalmente. Eu acho que precisa, sim, como você bem citou, muita criatividade, muita força de vontade, muito amor. Isso já faz parte, porém, do artista ou de quem trabalha com arte. Eu não sou artista, mas eu trabalho com arte. E quem faz arte, de alguma forma, ou quem está ligado a esse meio, essa resistência é natural. Inclusive fundamental. Da formação de um artista ser resistente. Mesmo porque não tem
a receita do bolo para você se tornar um grande artista ou um respeitado artista ou simplesmente estar no meio artístico, ninguém tem. Não adianta você ser apenas formado na Faculdade de Belas Artes. Os maiores artistas não dependeram disso. Não adianta você ter pós-graduação em musicologia para você trabalhar com essa área. Muitas ações dependem justamente dessa tua vontade, dessa tua resistência. Então isso é o que move, na minha opinião, o caminho cultural, independente do teu background, né? Então, eu acho que se esta situação atual se salva e se salvará, porque ela se salvará, não tenha dúvida, será devido a muita resistência de cada um de nós que trabalha nesse meio, né? É cansativo, é muito penoso em todos os sentidos, inclusive e sobretudo para a sociedade, que parece que cada vez se lida com o raso e tá bom, porque é o raso que se alimenta, então acaba se acostumando com o raso, enquanto existe, todos nós sabemos, né? Eu acho que um pouco do que você está me falando, eu poderia colocar algumas observações também fazendo um paralelo com a educação, porque eu sou educadora, né? Eu sempre trabalhei com educação, com projetos de educação e filosofia e a parte cultural de educação. Então, hoje, um professor é tão pouco valorizado quanto um artista. E isso não nos faz menos professor, né? Com certeza. Eu acho que, assim, eu sempre fiz parte desses professores que não cedem ao sistema. Então, tanto que essas conversas são conversas fora da caixa, porque o nosso coletivo, ele vai à margem, ele sai dessa caixinha. Então, eu não tenho grandes interesses nas educações formais, nos diplomas ou nas formações e tudo isso, porque na minha experiência, os alunos mais brilhantes que eu tive, mais interessantes e mais interessados, eles vieram através da sua própria luz, da sua própria curiosidade. Não foi a escola que trouxe isso. Às vezes a escola, inclusive, atrapalha, né? Do mesmo jeito que eu acho que um artista, quando ele se vende para o mercado a preço de banana, ou se dá gratuitamente, porque eu vejo assim, eu não sei, isso é uma questão que até talvez você possa colocar melhor do que eu, mas eu fico imaginando um artista que precisa viver da arte, porque é o que ele sabe fazer, é o que ele veio fazer, aonde ele se realiza, e ao mesmo tempo ele tem que oferecer de graça. Tantas lives, tantas coisas que a pessoa ela está quase que pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ouvir o que ela tem a dizer, o que ela está fazendo. Mas ela não está recebendo nada por aquilo Ou também. se recebe é muito pouco, como nós sabemos. Ou se recebe é muito pouco. O que eu acho é que, assim, eu não sou o fã, não sou aquela pessoa ideal para defender as chamadas lives Nem e eu, ações online. mas, assim, Eu, inclusive, meus artistas todos recusaram fazer live, talvez por incentivo meu, talvez apenas por um apoio meu, porque nenhum de nós acreditamos muito nisso. Outros artistas, porém, acreditam e, de alguma forma, eles também têm razão. Eu entendo, tem até sem citar nome, uma artista muito famosa que faz semanalmente, uma das tantas, que faz semanalmente live. E, obviamente, isso é colocado lá, ingresso, eu nem sei como é que fala, cortesia, ingresso que você ajuda conforme você quer, pode. Tem um nome específico para isso que agora me deu branco, mas eu, de qualquer jeito, isso não gosto, que para mim não deixa
de ser uma esmola. Eu acho que você tem que definir um preço. Exato. O preço é esse. Você quer assistir e só assiste se tiver esse preço pago, comprado de alguma forma. E não é nem o preço, eu acho que é o valor. O preço às não vezes deixa a de pessoa ser... fala, mas é R$5, é R$10, tá? Mas o que vale aquilo para a pessoa? Com certeza, né? Mas eu acho que também a questão do preço, sim, porque... mas deixa eu só terminar esse raciocínio que eu vou entrar nessa questão de preço, que eu acho que é muito importante. Essa cantora virou para mim, ela falou, é a única coisa que eu tenho para resistir a esse momento tão difícil. Eu não estou preocupada com o que eu vou ganhar ou deixar de ganhar. Também não é a primeira função eu aparecer. A minha primeira função é eu me expor como modo de resistência, assim, como modo de eu me mostrar útil para algumas pessoas, talvez milhares, talvez algumas pessoas, mas eu me tornar útil por ser uma distração, por ser um alimento para a alma. E tem sentido, então. Eu entendi que Sim. tem sentido isso daí. Eu acho que reúne várias camadas importantes para o artista. Mas eu, no geral, não sou. Eu, particularmente, não gosto de assistir live nenhuma. Eu sou continuamente convidado para assistir live, me mandam até quando tem esses ingressos a pagamento, me mandam a entrada grátis para eu assistir. E quando eu assisto 15, 20 minutos. Não é por esnobismo, é simplesmente porque eu não consigo assistir ou no celular ou no computador, seja por causa do som, ou mesmo na televisão, os horários não batem às vezes com a tua disponibilidade. Então eu já adianto a todo mundo, eu vou assistir depois. Me manda o link em algum momento, então no momento em que eu me sentir, e eu aí assisto, mas não o que é live de fato. Quanto à questão de preço, eu acho que tem que tomar cuidado. Eu faço as apresentações gratuitas, eu acredito em apresentações gratuitas, mas eu, sobretudo, acredito na educação que o público precisa ter para com a cultura. E a educação é você pagar. Nós temos tantas camadas sociais distintas e agora... Não sei nem mais se temos tantas distintas. Não temos tantas mais. Eu acho que apenas uma rica e o resto pobre. Que é óbvio, a ideia de pagar quando você não tem dinheiro para comprar comida, pagar para uma apresentação, por mais que você deseje, talvez não seja possível. Então, nesse ponto eu entendo o gratuito e gosto do gratuito. E por isso eu faço as minhas coisas gratuitas, justamente... dentro da democracia e tendo patrocínio para bancar todos os custos, então a gente consegue fazer. Porém, pessoalmente, acho que é importante cada um pagar o ingresso. E aí, que seja um valor simbólico ou não, mas pagar. Porque se você vai comprar água, eu já estou falando, o verbo comprar, você paga pela água, você paga pelo fósforo, você paga... por qualquer coisa. E aí os governos entendem que cultura tem que ser gratuito. Ou contratantes contratam um artista e querem pagar um valor irrisório, como se não fosse importante, como se ele não tivesse estudado para chegar até ali e poder fazer aquela hora de música, aquelas 2 horas de música, seja o que for, qualquer instrumento ou voz, enfim. Então, essa generalizada falta de, eu acho que não exagero de dizer respeito, eu pensei isso é que me faz pensar que sim, teria que ser obrigatório o pagar sempre. E o gratuito era o contrário, era de vez em quando, para poder atender a todas as camadas. É um gratuito pero no mucho, né? Porque você já pagou os seus impostos, alguém que está patrocinando muitas vezes está usando de um dinheiro que iria... Apenas quem patrocina nem usa o dinheiro então, dela. Então, assim, ela também não está fazendo nenhuma caridade, nem investindo em nada. Também não. Porque eu acho que isso é um equívoco.
Né? E nem na sociedade cá entre nós. Assim, ela está diretamente, o interesse é descontar no imposto. Ela está, exato, descontando o imposto e expondo a sua imagem de uma forma bonitinha, agradável e né, simpática. O que a gente acha ótimo. Não é o mecenato. O mecenato Mas existe não é nos o Estados mecenas, é isso Unidos. que eu pensei. Estados Unidos faz mecenato. A Europa, como é de... berço. Não só de berço, mas é o certo, é sempre o Estado que banca a cultura. Você paga, porém, o Estado pagando aquele festival, mantendo aquele museu, você como cliente ou como um interessado, você vai pagar o teu ingresso para o museu, para o concerto, para a dança, para a ópera, mas o Estado está apoiando. Porque não quer dizer que o Estado está bancando 100% daquilo para que seja gratuito. Então, você tem um apoio do Estado e você tem que ter os recursos que vêm do público, portanto, da venda de ingressos para bancar todo aquele processo. Isso é o certo. Né? Isso é o certo. E isso acontece em poucos lugares aqui no Brasil, cá entre nós. Poucos lugares acontece. Então, existe também esse enorme equívoco que é patrocinador, não entende que ele está fazendo mecenato, que ele está realmente aprimorando uma ação social, uma sociedade e, ao mesmo tempo, o patrocinador tantas vezes exige que seja gratuito só para ter mais público, porque o interesse sempre é a quantidade de pessoas e às vezes nem a qualidade do que você está apresentando. Você pode apresentar qualquer coisa, mas se tiver milhares e milhares de pessoas, corre o risco do patrocinador ser muito mais feliz do que aquela coisa que tiveram menos pessoas, mas foi aquilo sim extraordinário referente às artes ou à cultura. Então, esse equívoco que a gente tem que lidar o tempo todo é um equívoco da nossa sociedade. A Europa não lida facilmente com isso, não. Ela sempre pauta, Estados Unidos também, sempre pauta muito em cima da qualidade. A qualidade dos teatros, coisa que nós não conhecemos aqui. Nos Estados Unidos, você deve saber, qualquer escola pública tem teatro, tem auditório, estuda música, estuda teatro. Qualquer cidadezinha americana, por mais que seja no interior caipira dos Estados Unidos, ou cidade pequena, tem um bom teatro, se não um grande teatro. Isso mostra a importância da sociedade. Isso também, porém, não é algo de 100 anos para cá, é de alguns anos para cá, porque a sociedade americana, a política americana, entendeu o quanto era necessário você distribuir isso em todos os lugares, quanto este imóvel teatro era fundamental na construção de uma sociedade. Mas isso, como o Brasil é sempre muitos anos, milhares de anos atrasados, afinal a gente não teve nem ainda a abolição da escravatura, né? Na teoria... Na teoria, sim. No né? papel, na teoria, sim, mas só... O papel aceita tudo, na prática, não. Então, a gente está entrevista de emprego... 200 né? anos atrasado, quase. Se você aparece uma pessoa que é negra, ou eu não diria nem só negra, que eu acho que o preconceito nosso não é só um racismo, né? É um preconceito social. Né? Aqui nós somos muito gordofóbicos, nós não temos empatia, né? A gente trabalha assim, às vezes, em situações onde eu, por exemplo, que trabalho com adolescentes, né, que vêm da rede pública, e a gente conversa muito, né? É um lugar assim onde a gente pode trazer ali o contexto e gordinhas, as situações que elas relatam são absolutamente cruéis. Eu fico pasmo quando eu sei de uma coisa dessa. E assim, eu já saí muitas vezes chorando. E assim, pude perceber que, embora nós, né, aqui no coletivo, lá no Educandário, André Luiz também, que a gente trabalha, a gente tem uma postura muito diferente e acolhedora, né, e esclarecedora de tudo isso, nas escolas públicas isso não é levado em conta. No mercado de trabalho isso não é levado em conta. É como se fosse tudo um mimimi, né? Fala assim, mas precisa de cotas,
Sim. Imagina, é meritocracia. Gente, meritocracia é quando todo mundo tem as mesmas oportunidades e parte do mesmo ponto. Aí você pode instituir uma meritocracia. Agora, se uma pessoa que está concorrendo a uma vaga, seja numa universidade, seja num emprego, ela vem de uma condição menos favorável, de uma escola pública, de uma situação muito mais precária, ela não pode ter a mesma... Sem falar da dívida histórica, porque isso também é coisa além da compreensão das pessoas que estão acomodadas, né, nessa história de que tudo é bobagem. Né? Ninguém ficou nessa situação. Nós temos uma sociedade que não tem empatia, mas além de não ter empatia, é uma sociedade antipática. Isso é o que, infelizmente, eu vim há 2 anos, quase 3 anos, a descobrir da nossa sociedade. Eu achava que nós éramos uma sociedade melhor. Então, quando você reconhece a verdade que veio para fora, através de ações políticas, mas veio para fora e que eu não acho totalmente horrível. É horrível, claro, mas eu acho que a gente precisa passar por esse caminho horrível para reconhecer uma sociedade horrível. Assim, nós temos grandes pessoas nesse país, nós temos ótimas possibilidades nesse país, mas não é aquele que está aflorado nesse momento, né? Então, nós temos que passar isso talvez para aprender a lidar com esse racismo estrutural, a lidar com a força da tua voz. E eu sou que eu não sei se eu consigo te dizer na palma de uma mão, mas talvez na palma de 10 mãos, quantas oportunidades eu perdi por não abaixar a minha cabeça, de ter patrocínios ou de trabalhos. Porque assim, eu nunca, isso eu tenho uma honra, nunca baixei a minha cabeça para fazer, uma vez, até com o presidente de uma indústria, ele queria fazer o show de uma cantora super popular, assim, mas aquelas de baixíssimo nível. E eu me recusei. E ele estava contratando a minha empresa para fazer. Eu falei que eu não ia fazer. Não ia fazer. E eu propus uma outra cantora de alto nível, porque ele estava disposto a gastar bastante dinheiro, era comemorar o aniversário da indústria que ele era o presidente. E no final, entramos de um acordo no meio do caminho, que foi bom para a sociedade, foi bom para todo mundo. Mas eu tive que dizer não e enfrentar um presidente, porque eu sei que no meu meio isso seria muito fácil abaixar a cabeça pelo interesse econômico que estava minha empresa sendo contratada para fazer um grande show e, portanto, envolvido bastante dinheiro para isso. E eu recusei. Isso para mim sempre foi, e eu nem era muito conhecido, hein, atenção, então não é que eu tinha a pretensão, sempre foi minha postura de acreditar em um caminho de qualidade. Inclusive, essa honra eu tenho com a Nana Caymmi, que eu, uma vez deitado com a Nana, ela em uma cama e eu em outra, a Nana ia cantar com o Roberto Carlos, fazer um show com o Roberto Carlos. No dia seguinte eu estava com a Nana, naquele dia anterior, num quarto de hotel, a gente tomando cerveja e contando casos da vida. E teve um momento que eu fui muito ligado à Nana. A Nana e eu éramos muito amigos, e se falar no telefone. E a Nana levantou da cama assim, colocou o dedo no meu rosto e falou: "Você nunca nos traia, hein? Lembre que você tem uma carreira e a tua carreira é pautada em cima da qualidade dos artistas e das ações que você faça. Nunca ceda ao fácil comércio." E aquilo, naquele momento, até me assustou, porque eu tive que fazer uma rápida análise. Será que eu estava cedendo? Né? E eternamente eu agradeço, porque eu não estava cedendo, mas aquela ênfase que a Nana deu, para mim, estabilizou, ou fortaleceu, concretizou aquela minha ideia. Não vou abaixar a cabeça, não vou ceder. O que eu faço, eu quero ser conhecido pela qualidade, não pela quantidade do que eu faço. Qualidade. E acho que isso eu provei no meu caminho. Eu acho que esse seu critério, essa sua busca por trazer
cultura de qualidade e não ceder a essas pressões, porque são, né, eu imagino que seja muito mais comum, né, e seria muito mais fácil, certo? Bem que para produzir porcaria tá cheio, entendeu? Eu acho que é uma das qualidades assim que eu tenho mais admiração, não só na sua trajetória profissional, mas como pessoa, porque eu de uma certa forma também eu faço qualquer coisa, menos mediocridade, porque eu acho que isso denigre a nossa alma, fica uma marca, uma sujeirinha ali que não vai sair, e isso não vale nenhum dinheiro compra isso, e ao contrário do que as pessoas pensam, né, que às vezes... E você também trabalha com o que a gente pode chamar de bem imaterial. Sim. Então, isso, a mancha que você acabou de citar, não é a manchinha que você limpa com detergente, com um sabãozinho e um bom paninho limpa, não. É uma coisa que impregna na nossa alma, no nosso... Então, eu acho que a gente tem sempre que evitar, assim. Eu acho que, nesse sentido, você tem que ser rigorosíssimo. Então, é admirável num mundo onde as pessoas se vendem muito barato, né? E nem sempre elas se satisfazem com aquilo que elas venderam também, porque você entrega aquilo que é mais precioso, às vezes, na mão de pessoas que não têm escrúpulo, que vão usar aquela informação, ou a sua música, ou o seu espetáculo, ou às vezes para promover coisas que, na verdade, não estão alinhados com aquilo que você acredita. Então, eu vejo, por exemplo, grandes artistas, conhecidos, né? Eu gosto de falar conhecido, talvez seja melhor do que grandes, porque às vezes são conhecidos e grandes, mas isso não é uma categoria de qualidade, tá? Não, é só de popularidade. Fazendo shows para políticos, por exemplo, para milhares de pessoas que durante campanhas eleitorais esses artistas ganham milhões, mas você perde completamente a credibilidade. Talvez para uma grande maioria que não entenda a extensão de uma postura ética, de uma postura artística coerente, de uma filosofia de vida que tem que estar permeando todas as nossas escolhas, inclusive as profissionais e comerciais, né? Talvez isso pode soar como uma burrice. Ah, mas por que a pessoa não vai fazer um show para tal político? Não, porque a pessoa não tem escrúpulo. Precisa ter mais alguma informação além dessa? Né? Então, assim, são questões que eu sempre fico me perguntando, falo, mas, puxa vida, mas essa pessoa chega em casa e ela fala o que para o filho dela? Ou para a mãe? Né? Ou para o marido? Ou para... Será que as pessoas não têm essa vergonha, às vezes? Que é uma vergonhinha, assim? Mas eu acho que não tem, né? Não, né? Assim, eu acho que não, né? Nós conhecemos tantas pessoas que não têm, não pessoalmente necessariamente. Sim. Apesar que eu conheço, inclusive, você é capaz de conhecer pessoalmente, no meu caso, não. Mas não, é assim, triste. É uma questão do dinheiro fácil, e que, obviamente, todo mundo almeja o dinheiro. E nós sabemos, estamos cansados de saber que não é isso um sinônimo nem de sucesso e nem necessariamente de felicidade. Então, a dosagem das coisas, eu acho que cada um vai sabendo o seu, né? Não tenha dúvida que para cada um, mas nós conhecemos, sabemos, e muitas pessoas, que essa dosagem econômica é muito mais importante do que todo o resto, né? Todo o resto. Então, não, eu sou um que sempre fui bastante rígido em relação a isso. É um motivo pelo qual, se eu tenho alguma credibilidade nesse mercado no qual eu atuo, é por causa disso, pelos critérios de escolhas, critérios de produção, a qualidade na produção, porque eu já viajei muito aqui no Brasil e os comparativos eu tenho. E quando eu vou assistir qualquer show, qualquer apresentação, mesmo que seja fora do Brasil, eu de alguma forma estou o tempo todo trabalhando, porque eu estou entendendo como é que é aquele processo, para ver o que eu posso absorver e, dentro do nosso limite, o que eu posso usufruir daqueles
daquelas técnicas, daqueles exemplos, né? E que eu particularmente adoro trabalhar no exterior porque você nunca tem problema. Tudo eu acho que o aprendizado incrivelmente funciona. É impressionante como a gente ainda está engatinhando nesse sentido. É incrível. Né? Eu fiz uma vez uma turnê em Portugal, por 9 cidades de Portugal e algumas cidades que eu não sei nem repetir, cidadezinhas muito pequenas, que eu nem me lembro o nome, porque não são aquelas cidades turísticas, aquelas cidades históricas que qualquer um de nós, se vai fazer um passeio em Portugal, pode passar. Não, eram aquelas cidadezinhas que, para quem vem para São Paulo, por exemplo, vem para Sorocaba, vamos dizer, que não é uma cidade nem turística nem histórica, né? Então, e equivalendo cidadezinha pequenininha. E que eu encontrava em cada uma dessas cidades um grande teatro. Inclusive, nesta cidadezinha menor de todas, que devia ter, era praticamente um vilarejo, tinha um teatro inacreditavelmente eficiente e que com toda a parte estrutural dele era mecânica, era elétrica, as varas subir, não, e a gente estava falando de um vilarejo e de um teatro que tinha um saguão, que tinha bilheteria, porque nós falamos de Sorocaba, que tem um teatro assim, que não tem nem bilheteria, você não pode... A informatização é um teatro obsoleto, um teatro onde não cuidam do teatro, uma cidade que não cuida do teatro, que não pensa, uma cidade de 700 mil habitantes, enquanto lá uma cidade de 1000, um vilarejo de 1000 tinha um teatro incrível e moderno, e isso tem 10, 11 anos que aconteceu, quer dizer, a gente não está nem falando de agora, de um ano atrás. Então, é incrível essa diferença. Então, quando eu trabalhei fora, quando eu ia para fora, era ficar de braço cruzado. Você não tinha trabalho nenhum. Quase. Ao contrário daqui, que você, quando vai produzir, sobretudo em alguma outra cidade, seja ela qual for, e mesmo grandes cidades, hein, é sempre se preparar para enfrentar um monte de leões. Porque vai ter um monte de leão para você matar antes de conseguir ajeitar tudo e subir no palco. Vai ser assim. Uma vez eu cheguei em uma cidade, sem citar o nome dela, para fazer um show. E antes de fazer um show, você tem que passar o som. Eu cheguei no horário marcado para passar o som desta cidade importante, em um teatro que devia ter uns 500 lugares. E sequer o som estava montado no horário em que eu já devia estar passando o som, portanto o som pronto. Então, assim, e eu tive que correr atrás dos organizadores, dizer, pessoal, né? Essa era a base. Então, isso é por mais incrível que seja, parece até mentira, porque isso é uma coisa tão elementar como você chegar em um restaurante para comer e sequer ter os ingredientes para você cozinhar. Alguém vai ter que comprar. Né? Então, puxa vida. É algo similar a esse, mas isso no mundo técnico da cultura, e eu não estou falando das instituições, porque as instituições funcionam como SESC, SESI, funcionam muito bem, eles são exemplares. Eu falo daquilo que é sobretudo do que é administração sempre política municipal. Ali as coisas não funcionam. Nunca. Eu acho que a gente também, infelizmente, enquanto não houver uma valorização não só cultural, mas do profissional ligado à cultura, como uma forma de obter uma qualidade ou de oferecer coisas que estão num padrão um pouco melhor, é muito difícil que nessas instituições municipais, teatros ou casas de espetáculo, coisas que não tenham alguém por trás que tenha essa visão, venha a funcionar. Né? Eu imagino que, assim, não sei quais são os seus planos, né, de imediato ou de futuro, mas eu acho que deve ser muito desestimulante, porque não vai mudar. Infelizmente, lógico, a gente pode ser a pedra no sapato de várias pessoas e de vários lugares no sentido de incomodar para que isso mude, né? Mas a vida passa muito rápido, então você tem que avaliar aonde você pode ser mais útil
eficaz e que você não perca muito tempo. Porque, da mesma forma, a educação, né? A gente também sabe que você tem um período ali onde você pode trabalhar ou desenvolver coisas com os adolescentes até eles se tornarem adultos e seguirem a vida deles. Se você ficar enrolando muito, daqui a pouco ele já saiu dali, ele não vai mais estar ali para te ouvir. Então você tem que aproveitar o tempo nesse sentido. Só que numa carreira como a sua de produção cultural, que você vislumbra e tem a capacidade e já tem credibilidade o suficiente para produzir coisas fora do país, com menos problemas, com menos entraves, eu imagino que deva ser um desafio assim, quase que sobre-humano querer produzir algo aqui no Brasil. Mesmo com tantos artistas de qualidade, que é o seu caso, que você trabalha com pessoas incríveis. A única coisa que você errou nessa frase foi o quase. Tira o quase e tá certo. É sobre-humano. Eu imagino. Não é quase sobre-humano, é sobre-humano. Então, porque as pessoas, mesmo em outras épocas era difícil, mas agora, quando você vê uma apresentação num palco, ninguém sabe. Para chegar até aquele ponto, o público não sabe. O público não tem mesmo que saber. Só que, você bem disse, a nossa profissão, ela não é valorizada mesmo. Eu tenho exemplos assim incríveis das pessoas me perguntarem o que você faz. Eu muitas vezes achei melhor, até por um tom de brincadeira, mentir. Porque se eu falasse, eu sou um produtor cultural, do qual eu me orgulho muito de ser um produtor cultural, as pessoas me olhavam com cara do ué. O que será que é isso? Será que ele faz? Né? Assim, né? Então, se eu falasse, eu sou advogado, pronto, até relaxa e tá tudo certo. Então, você entende, engenheiro. Agora, produtor cultural, você não sabe para que lado foi, para que lado vai, da onde veio, para onde vai. Não sabe nada, eles ficam completamente perdidos e nem querem se interessar, a não ser quem é do meio ou está ligado a isso, né? Inclusive, se eu não me engano, este título produtor cultural, antes da minha volta para Sorocaba, não se era usado. Era usado produtor. E eu não gostava da palavra produtor, simplesmente porque o produtor, aí sim significa produtor do quê? Né? Pode ser produtor de limão, pode ser produtor de cachaça, de vinho, do que for. Né? Então, produtor somente não é um título. O produtor cultural, o produtor artístico, o produtor musical, você tem que definir. Aí, então, está ligado às várias áreas. Então, e eu comecei de um modo, talvez prepotente, eu posso dizer, impor essa palavra. Porque eu não me lembro antes disso, de eu ver por aí produtor cultural. E depois, como eu comecei a fazer tantos trabalhos aqui, aí parece que começou naturalmente a popularizar esse título. E aí surgiram vários. Né? E aí também, eu acho que você talvez tenha aberto caminho para outras pessoas que tenham muito menos condições de impor alguma coisa, às vezes até, porque aqui em Sorocaba mesmo eu desconheço. Né? Eu sei que tem iniciativas isoladas, mas nós não temos um processo de infiltração de cultura na nossa cidade. Né? Eu não vou nem dizer de produção, porque daí eu estaria te ofendendo, né, indiretamente. Né? Nós não temos cultura nenhuma atuante, porque você pode até justificar usando, mas a pandemia, mas já não tinha antes. Então, assim, eu acho que teve anos atrás, até alguns anos atrás, existia bastante coisa com várias tentativas, mesmo que elas fossem de um certo modo superficiais, mas era melhor que tivesse mesmo em modo superficial do que nada. O que eu acho é que parece que rapidamente se mediocrizou, sobretudo o mundo político, porque até em passado que eu quero dizer, sei lá, 10 anos atrás, para trás, quando eu penso em mundo político, nos políticos, eu via essa característica com pessoas mais sérias, mais abertas às necessidades da sociedade, sem querer doutrinar o meu gosto, ou o teu gosto, ou o gosto de X.
o que eu acredito. Um então, show para a família. Hoje nós temos a mediocridade que talvez publicamente vem em nome de conservadorismo, mas que é mediocridade, que é ser um ser humano naturalmente raso, porque conservadorismo é exatamente esse sinônimo. Então a gente vê esse predomínio político raso e automaticamente a sociedade se torna rasa, porque o político é a função dele determinar essas regras, brincar e nesse caso eles brincam mesmo, né? De uma certa forma, né? Então não tem a preocupação porque eles, não é porque talvez eles não queiram, porque eles não pensam, não conhecem, não sabem e obviamente por ser medíocres, eles têm uma visão bem reduzida de absolutamente tudo, nós sabemos, né? A não ser do próprio interesse, por isso que... Olha, eu só posso dizer para você que assim, de todas essas coisas horríveis e péssimas que a gente está vivenciando, devido à pandemia, devido à mediocridade, devido às pessoas que estão nos cargos políticos, é que vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Essa é a mensagem boa, entendeu? Vai passar. Vai passar. A gente está torcendo para que passe rápido. Exato, a gente tem que só se manter ocupado e manter a sanidade nesse período, porque todos eles vão passar. E eles vão passar e vão ser esquecidos. Sim, e se Deus quiser, forem bem lembrados, deles, serão lembrados com esse desprezo, porque é um projeto assim de aniquilação cultural e educacional que assim nós estaremos lá para ver eles passarem, porque nós temos uma missão a cumprir, né? Como educadora, como produtor cultural, nós não vamos desistir tão fácil, porque nós não dependemos da política, do cargo, de alguém nos colocar em alguma posição de destaque. Isso a gente faz simplesmente porque a gente respira isso, né? E a gente tem uma voz, né? Nós temos um canal, então a gente pode usar isso para para a nossa vantagem, vamos dizer assim. Então, essa é a mensagem principal que a gente gostaria de deixar, né? Se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, mas nesse momento, assim, eu acho que para mim esse é o maior consolo e a maior alegria de que um dia isso vai ficar no passado. Eu não tenho que acrescentar nada, eu acho que essa ideia do vai passar é uma força que todos nós precisamos ter e acreditar, porque realmente o nosso país, e a gente sabe que não é particular, mas voltando com uma pequena mensagem, para o meu setor, eu acho que eu peço para que se valorize o artista, para que se valorize o setor cultural, para que se valorize o produtor cultural, o produtor musical, o produtor artístico, enfim, todo mundo ligado a essa área, porque sem todos nós as artes não acontecem. Sem todos nós a vida é sem dúvida mais chata, né? Então eu estou focando um pequeno meio do setor cultural, mas a gente pode falar de cineasta, a gente pode falar da indústria da dança, da fotografia, enfim, né? Sim. Então tudo é arte, isso tudo para nós, para o mundo inteiro, para cada um do ser humano não medíocre é importante. Então valorizem. Viva a arte, viva a resistência e viva a nossa voz. Viva e nós estaremos aqui para ver muita coisa boa ainda e esses medíocres vão ficar pelo caminho e vão ser esquecidos. Infelizmente, essa é a realidade deles, né? E nós estaremos aqui para ver muita coisa boa ainda pela frente. Então, muito obrigada por ter essa oportunidade aqui junto com a gente. Obrigado você pelo convite. E a gente poderia conversar por muitas horas ainda, mas eu acho que já é o suficiente para a gente refletir um pouquinho
e valorizar o que a gente tem mais precioso, que é a oportunidade de desfrutar de coisas boas, como a arte, a música, a dança, o cinema e a poesia e tudo de bom que o ser humano é capaz de criar. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.